Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Nós vamos dos versos 1 até o 9. Josué 1, dos versos 1 a 9. Diz assim: Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo esse povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que você puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei e nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará esse povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar aos pais deles. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não os desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar desse livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Amado Espírito Santo, nos próximos minutos nós vamos nos debruçar sobre a tua palavra. E eu peço que o Senhor agora derrame sobre nós a graça que só o Senhor tem condição de dar, que a tua palavra encontre lugar agora nas mentes e corações, Senhor. Pai, se existe alguma mente aqui atribulada, que agora venha, Senhor, o aquietar da tua paz e do teu sossego sobre essas mentes, que o Senhor venha trazer tranquilidade para que a sua palavra encontre lugar nessas mentes e corações, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós sabemos a história de Moisés, que Moisés, o grande legislador de Israel, Moisés, que é escolhido pelo próprio Deus para libertar o povo de Deus do cativeiro, e o Senhor liberou uma promessa que já vinha, na realidade, sido liberada lá em Gênesis para Abraão, e agora especificamente de uma localização geográfica para Moisés, e o Senhor levanta Moisés para fazer toda essa trajetória. No meio do caminho, Moisés deu um pequeno vacilo que ele não poderia ter dado. A Bíblia ela está repleta de tipologias e Moisés, infelizmente, ele bateu numa rocha, ele estava nervoso. Quando o Senhor falou, diga para a rocha, ele bate na rocha e a tipologia daquela rocha é Cristo. E por conta disso, ele não pôde entrar na terra prometida. Então, o Senhor ele recolhe Moisés. Mas é necessário de alguém para continuar a caminhada. E agora é o momento em que eles estão muito perto. Mas eles estão como nunca, tão perto da promessa de tocar a promessa, de pisar a promessa. Então, nesse momento que Israel perde o seu grande líder, é um momento crítico, politicamente falando, porque
o povo viu sinais e maravilhas a partir da vida de Moisés. Então agora, essa informação de que Moisés morreu, era uma informação muito pesada para o povo. Mas é importante nós entendermos que aquele que começou a boa obra, ele é fiel e é ele quem sustenta essa obra, independente de líder A, líder B, é ele quem sustenta essa obra. E Deus ele vai mostrar mais uma vez aqui a sua soberania. E eu quero, diante dessa história, extrair alguns princípios para a nossa vida, algumas chaves que nós vamos usar na nossa caminhada, porque de alguma forma eu e você estamos em algum momento do desafio da nossa vida, nós estamos próximo a um grande desafio, sempre nós estamos a um passo de uma conquista e nós vamos precisar de algumas questões comportamentais e olhando para esse texto, nós podemos ser muito bem abençoados e beneficiados pela palavra de Deus. Quem está orientando aqui todo o processo não é uma ideia humana, não é uma ideia de estratégia humana, não é o próprio Deus que está dizendo, olha, eu vou fazer. Isso muda tudo. Primeira coisa que eu preciso chamar a atenção para vocês essa noite é que quem está te dando as estratégias de vida? Quem está dando as estratégias na sua caminhada, na sua jornada? Isso é importante nós entendermos. Nós andamos pelas ideias da nossa cabeça? Nós andamos pelas ideias do apontamento que o mundo dá? Ou nós estamos emprestando os nossos ouvidos para o que a palavra de Deus nos diz e Deus está garantindo? Se tem algo que você precisa entender, se tem algo que o povo de Deus precisa entender, é que Deus, antes de ter um compromisso, uma responsabilidade pessoal, a responsabilidade dele é com a palavra dele. Então, a importância, o entendimento de nos colocarmos debaixo da palavra dele, esse é o grande escudo que nós vamos ter, porque Deus garante a sua palavra, sob qualquer circunstância. Pode se levantar o inferno, pode se levantar quem for, pode acontecer o que for, se Deus garantiu, se Ele prometeu, Ele está garantindo na sua palavra, e eu me coloco debaixo dela, eu estou em paz, porque Ele vai fazer. Certamente Ele vai fazer. Então, quando Deus dirige, o nosso futuro está seguro, mesmo que o presente seja incerto, porque o que está acontecendo aqui é que é um presente incerto. Imagina a cabeça de Josué. Eu fiquei pensando essa semana nesse texto. Falei, como diz os mais jovens, que BO sobrou na mão de Josué. Irmãos, no deserto, cerca de 2 milhões de pessoas. Tem noção? Qual a estrutura física para isso? Zero. Há uns 3 meses atrás, teve aqui um engenheiro e um bombeiro fazendo uma vistoria geral do nosso prédio. Aí eles contaram cadeiras, eles falaram, seu Fernando, prepara o bolso. Eu falei, para já? Aqui o que não falta é dinheiro. Ele falou, eu vou fazer uma lista. Tem uma série de adaptações que são necessárias para a segurança do povo que aqui se reúne nesse prédio. Ele olhou para os ar-condicionado, ele falou assim, muito bem, está confortável. Aí eu falei, e brincando, né? Eu falei, o que vocês acham dessas cadeiras? Ele falou, confortável. Eu falei, mas eu vou melhorar até dezembro. Até dezembro eu vou trabalhar para que as nossas cadeiras elas tenham aí um conforto um pouquinho melhor. Pastor Israel está animado. Eu falei um pouquinho. Não vai ser o sofá de casa, pastor Israel. É só um pouquinho. Sandra, ore por mim, por favor.
nessa conversa, ele deu uma lista. E essa semana, eu olhando para esse texto aqui, Jonathan, eu falei, cara, qual era a segurança que o corpo de bombeiros ia mostrar para Moisés e para Josué do que eles precisavam, Isabel? No deserto você não tem nada. No deserto não existe estrutura nenhuma. Zero. No deserto não tem água. No calor, durante o dia, você morre queimado naquele negócio. De noite, inverte. Vira um frio pior do que do Rio Grande do Sul. Mas, no deserto, dentro de uma palavra e de uma jornada, você tem um fator, o fator Deus. Ele se torna o escudo de segurança no deserto, onde os olhos olham e não se vê nada. Ele se apresenta e fala, eu estou aqui. O que vocês precisam de água? Eu dou água para vocês. O que vocês precisam de sombra? Eu sou a sombra de vocês. O que vocês precisam de calor na madrugada? Eu sou o calor de vocês. Ah, no deserto não tem comida. Eu mando o maná toda manhã fresquinho para vocês. O que nós precisamos da nossa jornada? Entender quem está conosco. O fator Deus. Fale comigo, eu preciso do fator Deus. É isso. E Josué está nessa situação. E Deus vai se apresentar para ele. Falando algumas coisas. Não que Josué não conhecesse Deus. Mas agora para a posição ao qual ele é convocado. Está escrito. O Senhor falou a Josué. Deus é quem orienta. Então, ele é a garantia. Irmão, você precisa ter essa clareza na tua vida. Você precisa ter essa clareza na tua vida. Que Deus é a tua garantia. Em alguns momentos na minha vida, eu precisei apelar para Deus. Segredinho para vocês. Use a palavra, uma vez que você está debaixo dela, para conversar com o seu Deus a respeito de certas situações. Eu me lembro de uma vez que eu já dei esse testemunho aqui. Eu estava em missão, tirei minha família de São Paulo, levei minha gurizada para a obra, e aí chegou um Natal, pastor Israel, que eu não tinha como comprar o chocotone que eles tanto gostam. O chocotone custa R$18, R$20. R$40? R$50? Mano, vocês estão querendo de 1 quilo. Pera aí, meu. Não. Aí a cumilança de vocês. Não, eu estou falando da fatiazinha modesta. Vocês já estão querendo almoçar e jantar chocotone. Não. Pelo menos 30. Vai, vamos chutar 50. R$50. Você imagina um pai de família? Imagina um pai de família que já tinha sido muito bem sucedido na sua profissão. Agora não tinha, no Natal, R$50 para dar. E eu decidi que aquela vez eu não ia pedir emprestado. Eu tenho irmãos com uma boa condição financeira, boa. Eu tenho amigos com excelente condição financeira. Eu tenho um filho na fé meu, lá na cidade de Guarulhos, que ele tem um acordo comigo. Ele é empresário. Ele fala assim, Fernando, pelo amor de Deus, não passe necessidade. Qualquer coisa você me liga. Não ligo. Eu vou pro joelho. Não ligo. E essa vez, eu cheguei a pensar, vou ligar para fulano, vou ligar para ciclano, vou ligar para pastor tal, vou ligar para fulano tal. Eles depositam R$500, R$1.000 fácil na minha conta. Depois eu pago quando der. Dessa vez não deu, não tinha. Eu falei, não vou. Eu fui para a palavra.
Falei, Senhor, está escrito. E aí eu fui. Mas também está escrito. E eu fui pegando o texto e fui falando na minha oração. E eu estou aqui não é por capricho. Eu estou aqui ganhando alma, eu estou aqui discipulando, expulsando demônio, libertando o cativo e oprimido segundo a tua palavra e o teu poder. Eu estou aqui pregando a tua palavra e eu não tenho. Meus filhos estão aí. Senhor, se os meus filhos não comerem chocotone, esse ano, essa conta não é minha. No outro dia, 7 horas da manhã, toca a minha campainha. Pastor Walter Rocha. Ele é desse tamaninho. Ele vai vir aqui esse segundo semestre. Vocês vão conhecer, uma figura. Ele tocou, e aí eu estava de pijama. Aí ele, meu, isso é hora de acordar, pastorzão. Eu falei, 7 da manhã, eu estava orando de madrugada. Ele falou, preciso falar contigo agora. Do jeito que eu estava, eu fui abrir para ele o portão. Na hora que eu abro o portão, ele chega e falou assim, pastorzão, 3 da manhã. O Senhor me acordou para orar. Eu falei, que bom. E você foi orar? E ele foi. Aí eu comecei a orar e o Senhor falou para mim, ora pelo meu servo Fernando. Aí eu orei, 5 minutinhos. Fui trocar a oração. Aí o Senhor falou, não, volta a orar por ele. Aí eu orei mais 5 minutos. Quando eu acabei de orar 5 minutos, o Senhor falou, eu fui orar pela minha família, pelo povo da igreja. O Senhor falou, não, Walter, eu te levantei para orar só pelo meu servo. É para você interceder por ele. Ele falou, cara, fiquei mó tempão orando por você. Eu falei, que bom. Ele falou, aí a hora que eu fui dormir, o Senhor me fez uma pergunta. Ele perguntou, você quer fazer parte do que eu vou fazer na vida do meu servo e no ministério dele? Ele falou, claro, Senhor, ele é meu brother, ele é meu amigão, eu quero fazer parte, o Senhor sabe que eu gosto dele. Falou, então, pega tudo que está na gaveta, que é para o seu Natal, da sua família, e leva para ele daqui a pouco. Aí ele pôs na mão, na jaqueta, e tirou a pacoteira de dinheiro. Aí eu falei, pastor, mas e o seu Natal? Ele falou, eu tenho mais no banco, pastorzão. Esse aqui foi o que eu saquei para fazer, eu tenho mais lá. Esse aqui é o seu Natal. Eu virei as costas, fui lá e acordei a dona Salma. E aí eu falei assim, dona Salma, levanta. O mercado já está aberto. E taca chocotone nessa molecada. Sabe por quê? Porque eu fui para a palavra. Porque ele garante os dele, que estão debaixo da palavra dele, do cuidado dele, da fidelidade dele. E então ele é fiel e leal aos seus. E ele está se apresentando para Josué nessa condição. Então, a liderança de Josué, ela começa com uma voz. E essa voz não é qualquer uma voz. Você precisa saber que aquele que te chamou, ele é quem cuida de você e quem lidera a sua vida. A segurança não está na experiência de Josué, mas está no caráter de Deus. A sua segurança não pode estar no teu bem-estar, na sua profissão, no que você ganha muito bem, no seu negócio, na sua empresa. Chama Deus para dentro de todas as coisas da sua vida. Ele deve ser a sua segurança. Irmãos, é loucura achar que a minha segurança é o meu emprego. O dia que você passar por um aperto, uma dor de barriga e precisar ficar parado um tempo sem trabalhar, como é que vai ser? A nossa segurança, a segurança do povo de Deus, não está na força do nosso braço, está no caráter daquele que nos chamou. Deus, ele não era um desconhecido desse homem. Agora, Josué, ele pode olhar para o retrovisor da história. E eu vou citar apenas, eu teria muitas, eu separei apenas 3 evidências claras do caráter de Deus, quando Deus está falando para Josué, mostrando para ele, olha, sou eu que estou falando com você. Eu garanto, assim como eu fui com Moisés, eu sou com você.
Ele está dizendo o seguinte, olha, 3 evidências. Ele está dizendo, Josué, lembra da libertação do Egito? Você lembra o que eu fiz lá? Quando eu mando as 10 pragas? Quando eu vou me revelando? Eu chamo essa atenção para você essa noite. Se você não conhece as 10 pragas do Egito, você precisa olhar e ler e saber que aquele mesmo Deus está contigo hoje e conduz a sua vida hoje. Ele se revela para você hoje. Poder, um livramento sobrenatural. Deus, ele tem poder, ele se mostra, ele está dizendo para Josué assim, olha, dá uma olhada no retrovisor e veja que quem está garantindo para você a caminhada é alguém que tem poder sobre sistemas, sobre governos, sobre impossibilidades. Quem ia se meter contra o Egito? Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. É Ele quem garante essa caminhada, essa jornada. Segunda coisa do caráter de Deus, que ele está mostrando, assim como eu fui com Moisés, eu sou com você, Josué. Ele está dizendo assim, olha, parafraseando o texto, não tinha saída, lembra? Para a esquerda, Colinas de Golã, para trás, o exército, para frente o mar. Como é que faz? Eu abro o mar. Lembra, Josué, que eu abri o mar? Lembra que eu mandei um vento e eu separei as águas para o meu povo passar? Assim como eu fui com Moisés, eu sou com você. Assim como eu fui com Moisés, Josué, que quando não tinha caminho, não existia caminho, eu criei caminhos. Está faltando caminho aí? Eu crio caminhos. Está faltando criatividade? Eu sou a criatividade na sua jornada. Ô Josué, durante esse tempo todo, Josué, faltou comida no deserto? A padaria do céu, ela está aberta 24 horas para cuidar de você, Josué. Não vai faltar comida. Do mesmo jeito que eu fui provisão na vida do Moisés, eu sou provisão na tua vida, Josué, eu sou com você. Quem conhece o histórico de Deus não teme o futuro. E essa noite, Deus ele já me chama na primeira parte de exposição dessa pregação, dizendo para você, olha para o meu caráter, olha para o que eu fiz no passado, eu continuo sendo o mesmo e eu vou ser contigo. Aleluia. E olha que incrível. Deus ele promete e agora ele define o território. Ele apresenta o território. Todo o lugar que pisar. Todo lugar que pisar. Veja, Deus ele traz alguns detalhes sobre a terra prometida. Deus ele não fala de algo abstrato. Ele é específico. Deus é específico. Ele dá uma extensão, eu dei uma calculada, né? Eu fui para o nosso Google e eu coloquei lá as extensões e fui dar uma pesquisada na extensão do tamanho da promessa que Deus deu para o povo dele. Presta atenção. Esse povo está vindo no deserto. Como diz no Nordeste, e também uma parte do norte de Minas, o pessoal não tinha nem eira nem beira. Tinha nada. O pessoal não tinha, como diz, onde cair morto. Está no deserto. A gente precisa ter essa clareza. A realidade é deserto. Aí Deus ele pega e dá a promessa.
apresentando uma extensão aproximada de quilometragem de 300 mil quilômetros quadrados. O Deus que você serve não é Deus de coisinha mais ou menos e mequetrefe, não. Não é. Ele está mostrando o caráter dele. A parte dele ele está mostrando. Do deserto ao Líbano, do Eufrates até o Mediterrâneo. É uma terra ampla, maior do que eles imaginavam. Eu peguei algumas características dessa terra, que a Bíblia nos apresenta. A fertilidade dela. Terra que mana leite e mel, tipo Atibaia. Falo com o maior orgulho que eu moro em Atibaia. Terra que mana leite e mel. Terra abençoada. E eu não admito que falem mal da nossa cidade. Meu sangue já é atibaiense. Como eu sou filho de baiano, meu sangue já é atibaiano. Um misto de atibaiense com baiano. Não admito. Nossa terra é abençoada. Nossa terra é terra de avivamento. Tem uns bruxos aí que acha que manda, que demarca território. Onde eu e a igreja do Senhor Jesus Cristo pisar é nossa terra por posse. É terra do reino de Deus. Atibaia é terra de avivamento. Hoje de manhã eu estava ministrando para o grupo de presbíteros ali na nossa superintendência em Jundiaí. Ali não é Jundiaí, ali é Várzea, né? A superintendência de Jundiaí, mas o prédio é em Várzea. E alguém comentou. Nas igrejas hoje não tem mais batismo com o Espírito Santo. O presbítero Marcos estava lá. Não tem mais batismo com o Espírito Santo, a gente não vê mais cura, não vê mais não sei o que. Eu falei, presbítero Marcos, exclui a Atibaia dessa conversa aí. Exclui a Atibaia dessa conversa. Aqui tem batismo com o Espírito Santo. Eu poderia aqui apontar algumas pessoas aqui, ó, que foram batizadas com o Espírito Santo aqui, ó. O Enzo já levantou a mão lá. O Enzo virou pentecostal, para vocês terem uma ideia. Pisou na Igreja do Brasil para Cristo em Atibaia, virou pentecostal. O Enzo, Mariana. Viu o que Deus faz? O Espírito Santo está fazendo. Quantos testemunhos de cura aqui? Quantos testemunhos de manifestação do poder de Deus no nosso meio? Isso se tornou uma coisa natural, normal no nosso meio. Porque é assim mesmo. Quando você olha para o Evangelho de Jesus Cristo, ele é apresentado seguido de sinais e maravilhas. É isso. A Bíblia é aberta e exposta. A igreja ora, jejua. Essa semana nós temos pregação. Amanhã tem 7 pessoas jejuando. Até sexta-feira tem cada dia 7 pessoas jejuando pelas famílias daqui. Não tem como não acontecer. Depois a gente entra aqui em oração, ficamos aqui por 17 horas de oração. Não tem como não acontecer. Minha vida é uma vida de piedade, uma vida de santidade. Eu estou interessado com santidade. E falam mal de mim. Mas, meus irmãos, vão falar mal de Jesus, não vão falar mal de mim. Se Jesus falam mal, não vão falar mal de mim, imagina. Tá tudo bem. A terra, ela mana leite e mel. Está apontando para a abundância, para a provisão, para a produtividade. Segunda coisa, havia uma diversidade geográfica ali. Quando você olha o contexto, você vai ver montanhas, vales e rios. O Jordão está naquela região. O que isso significa? Recursos variados, sustento completo. Deus está mostrando, olha, eu estou dando para vocês os vales, os pontos altos, eu estou dando para vocês os pontos baixos. Precisam de água, tem rio que vai gerar fertilidade. O que vocês precisam, eu dou para vocês. Ei, igreja, Deus está dizendo para nós hoje, eu garanto a caminhada de vocês, eu garanto a jornada de vocês. A terra era de desafios. Eu sou apaixonado pela Bíblia porque ela não omite nada. Ela vai mostrar que tinha povos fortes lá, você vai ver que tinha cidades fortificadas. E aí você vai ver que a conquista, a promessa, ela inclui oposição. Vai ter oposição. Quem disse que vai ser fácil? Vai ter oposição. Mas quem nós temos que olhar? Para a oposição ou para
quem prometeu? O dono da promessa. A linha é tênue, tá, irmãos? A linha é tênue. O tempo todo a nossa natureza, a nossa humanidade está puxando a gente para a terra. Ah, mas não é possível. Ah, não, mas não vai dar. Ah, eu não sei como vai ser. Eu não sei como vai ser mesmo. É Deus que me chamou, é Ele que está me garantindo a vida, a jornada. É Ele quem cuida de mim, cuida da minha família. É Ele. É Ele, é Ele. Essa clareza precisa estar muito latente na nossa vida, na nossa mente. A promessa de Deus é grande e ela exige posicionamento. Agora vem a nossa parte. Por 3 vezes no texto, o Senhor fala para Josué: seja forte e corajoso. Por que Deus fala isso? Eu imagino, o texto não é claro. E eu fiquei dialogando com o texto essa semana, fiquei conversando e pensando no texto. E eu falei, ué, por que pela terceira vez o Josué está quieto, irmãos? Só Deus fala. Observem que aqui não tem um diálogo, é um monólogo. Apenas Deus fala, Josué está calado ouvindo. Aí pela terceira vez tem uma pergunta: não te mandei eu? Seja forte e corajoso. Mas por que Deus está falando assim com ele? Faz essa pergunta: não te mandei eu? Eu acho, no campo da astrologia, que a cabeça do Josué está a 1000 por hora. Imagina esse camarada falando: meu Deus, o Moisés, a Bíblia fala que é o homem mais manso que existiu. Se irritou e tacou a vara na rocha. Eu fico imaginando o Moisés pensando nisso, o Josué pensando nisso tudo. O Moisés é que viu a experiência da sarça ardente. 2 milhões de pessoas. Bom, deixa eu perguntar um negócio para vocês aqui. Saindo do campo da religiosidade, sem capa nenhuma, transparente. Quem aqui já não pensou em jogar toalha? Meu Deus do céu. Quem já não pensou em jogar toalha? Quanta ingratidão. Você já viu aquela amizade que você tem? Que você serve uma, serve duas, serve 3, serve 99 vezes. A 100ª vez que você não pode servir, você não presta. Você não presta. Você não me ajuda. Você não está junto comigo. E pastor passa por isso dia sim, dia sim. Porque às vezes as pessoas acham que pastor é anjo. Consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Sou não. Se cortar, sangra. A gente se esforça, mas tem uma série de limitações. Assim como vocês, eu tenho as minhas limitações, as minhas dificuldades, os meus problemas, as minhas lutas, as minhas necessidades. E estou aí também lutando e estamos juntos. Ei, nós temos que ter esse entendimento nesse processo, na nossa caminhada, queridos. Eu imagino a cabeça desse cidadão pensando: como é que eu vou tocar esse negócio? Sua postura: seja forte e corajoso. Me ajuda. Me ajuda. Prega para a pessoa do seu lado e fala assim: seja forte e corajoso. Porque não vai ser fácil. Coisa grande. O que Deus tem para a sua vida é coisa grande. Grandes desafios. Grandes lutas. Você vai precisar ter força e coragem. Aqui não tem isso. Só lá para, deixa eu pensar, lá para a Argentina. O pessoal tem medo de expulsar demônio. Tem medo de demônio. Demônio.
O sangue do Cordeiro nos protege, nos blinda. A palavra de Deus nos dá autoridade, talvez do nome dele, libertar os cativos e oprimidos. Ele tem que se subjugar, ao nome de Jesus. Aqui não, lá os argentinos. Se está com medo de demônio, tem alguma coisa errada na vida. Vamos orar pelos argentinos, corrigir a vida. Entrar numa vida de santidade, de piedade. Seja forte e corajoso. Irmãos, com a autoridade do nome de Jesus, nós somos imparáveis. Eu estou cheio de sonho. Eu estou cheio de gás. Tem gente que quer parar e desistir. Não fica perto de mim, não. Ou eu vou pegar você pelo cabelo, do jeito que der. Que nem quando a pessoa está morrendo afogada, sabe? Do jeito que dá, você pega e puxa para fora. Eu vou arrastar você, mas você não vai me parar. Não vai me parar. Eu acho que não vai dar, pastor. Não sei o quê. Apruma, se ajeita. Nós estamos caminhando, é para cima, é para frente, porque o nosso general é Cristo. E ele falou, seja forte e corajoso. A batalha quem vai ganhar é ele. A batalha quem vai adestrar as nossas mãos para a batalha é ele. É ele quem vai fazer todas as coisas. Qual a primeira postura? Ser forte e corajoso. Por 3 vezes. A promessa é garantida, mas a conquista é responsabilidade pessoal. A ação de ser forte e corajoso é individual. Tem CPF e RG. A coragem tem que estar baseada na presença de Deus. E olha o verso 8. Não cesse de falar desse livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite. Segredo do sucesso e da prosperidade que ele está falando. Isso aqui não é coisa da minha cabeça, não. É ele que está falando. Olha, não cesse de falar desse livro da lei. Pelo contrário, medite nele de dia e de noite. Para quê? Para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo, algumas coisas, tudo o que nele está escrito. Então, aí vem o segredo. Você prosperará. Quer prosperar, irmão? Quer prosperar, irmã? Está aqui a receita do bolo da prosperidade. Prosperará e será bem-sucedido. Se eu me enquadrar debaixo do que essa palavra está falando, eu posso pedir para ele e ele vai naturalmente me prosperar e eu serei bem-sucedido. Porque ele está falando isso aqui, é ele que está falando. Não fui eu que escrevi isso na Bíblia. Agora, é uma questão de maturidade. O que sai da sua boca? Tem gente que sabe a escalação do time de futebol inteiro. Bom, nem sei não sei nem o nome do goleiro da Copa. Eu estava vendo um jogo aqui na sexta-feira, depois da formatura da UDF aqui, que nós tivemos, que foi maravilhoso. Se você não fez parte, procura o pastor Israel. Vai ter a última turma da Universidade da Família agora em agosto. Procura ele e ele vai cuidar, dar todas as informações para você. Aí eu estava vendo e falei, quem é esse cara no gol? Na minha cabeça era o Tafarel ainda. Vai que é tua, Tafarel. Lógico que eu estou ironizando. Irmãos, eu torço para o maior time do Brasil. Não adianta falar que não é porque é o que tem mais títulos. Irmão, eu nem sei o que está acontecendo com o meu time. Agora tem gente que sabe tudo do time de futebol, sabe tudo da liga, da escalação, não sei o quê, e não sabe nada da Bíblia. Não tem a coragem de abrir a Bíblia e ler a Bíblia e decorar um texto bíblico. Pegou e fala assim, abre a sua Bíblia em Josué, está lá perto de Apocalipse. Decora pelo menos a sequência dos livros da Bíblia. É a sua sustentabilidade, é o teu sucesso. Pelo amor de Jesus Cristo, você precisa meditar no livro dessa lei todos os dias da sua vida para você prosperar. Você precisa da palavra de Deus, porque Ele garante o seu sucesso se você meditar nesse livro de dia e de noite.
Tem crente que fala palavrão. Vai se converter. Você precisa abrir a sua boca e falar para os seus filhos a palavra. Você precisa falar para a sua esposa a palavra. Você precisa falar para o seu futuro a palavra. Medita, põe na sua cabeça a palavra. Quer prosperar? A palavra. É Ele que está garantindo, Ele não mente. Ele não falha. Homens falham, instituições falham. Ele não falha. A coragem, ela nasce quando a palavra governa o coração. E Josué, ele ouve, ele crê e ele age. Veja, não basta ele ter a informação teórica. É preciso ter decisão, é preciso agir. Deus já falou, agora é a sua vez de se mover. Josué, nesse texto aqui, nós aprendemos que Deus orienta, que Deus garante, Deus já provou o seu caráter e Ele continua fazendo. Ele não mudou, a promessa ela é real, o caminho exige fidelidade. Não dá para brincar, irmãos, de ser crente. Não dá para brincar de ser crente. Está na hora da gente tomar postura. Os dias são difíceis, os dias são maus. Irmãos, essa história de céu e inferno não é brincadeira. Deus tem tanta coisa boa para nós aqui, Reinilda, tanta coisa boa. Tem gente que está, seleção, futebol, Facebook, Instagram. Vai ler a Bíblia. Quer viver bem? Vai para a Bíblia. Caminho exige fidelidade. E a vitória exige ação. É hora de tomar uma postura e mudar. Olhe para o seu retrovisor. Deus já te sustentou antes. Olhe para frente. A promessa ela continua de pé. E olhe para dentro, ajuste a sua direção. Levante-se, não se desvie e avance. Tenha força e coragem. Porque o Deus, Criador dos céus e da terra, de todas as coisas, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de caráter irretocável e imutável, já garantiu o caminho. Nossa vez. Moisés morreu. Não dá para ficar confiando na história do terceiro que já passou. A história é hoje, é agora, é contigo. Por favor, coloque-se em pé.